Então, Sim. boa noite a todos, né? É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É o nosso primeiro Diálogo com Terapeutas do Humano e a gente hoje tem aqui a nossa querida Maria José Esteves Vasconcelos, uma referência em terapia sistêmica pós-moderna. E assim, hoje eu queria começar apresentando primeiro a equipe aqui contemporânea que faz tudo isso acontecer. Então, quero apresentar as coordenadoras do Contemporâneo, que é a Liliane Cunha e Luciana Schmidt. Conceição Martins, que é a nossa secretária querida, tantos anos aqui com a gente. E vou pedir agora para a Liliane falar um pouquinho das nossas atividades do Instituto. Nosso Instituto está muito animado, com muita coisa para o ano de 2026. Assim, eu falei, Lili, então hoje é você quem apresenta aqui. Depois eu volto para É. apresentar, para falar um pouquinho mais do currículo da Maria José Esteves, que é uma sumidade, todo mundo aqui veio vê-la com uma alegria imensa. Mas, Lili, por favor, apresenta aí Tá. o nosso. Eu vou tentar ser breve, apesar de serem muitas as atividades. Vamos lá. A gente está com inscrições abertas até o dia 19 para o nosso curso de formação em terapia de família, tá? A gente tem um curso de atualização em família, terapia de família de casal e família, que está acontecendo, mas ele é um curso que fica gravado, então tem pessoas que entram já com ele acontecido, tá? É um curso que tem a Marilene Grandesso, tem o Pedro Martins, deixa eu pegar de todo mundo, que é muita gente boa, gente. Ó, Marilene Grandesso, Pedro Martins, Adriano Beiras, Valéria Meirelles, né, Valéria? A Gisele Bachmann, Tatiane Maria, Solange Diuana, Marlene Marra e a Marília Gabriela Leme. Então, é um curso onde a gente vai falar sobre esses assuntos mais específicos, né, que envolvem casais e famílias. Tem o laboratório de práticas clínicas, que acontece segunda-feira, quinzenalmente, de 9 a meio-dia, que é um espaço que é para que a gente busque alinhar teoria e prática, tá? A gente tem sempre um texto que vai articular com atendimento, então é exatamente para as pessoas entrarem mais no campo da prática com alinhamento teórico, que acontece segunda-feira, quinzenalmente, de 9 a meio-dia. Também estamos com um grupo de supervisão aberto, tá? Para se formar, que vai acontecer às quartas-feiras, de 1h30 às 3h. Tem o diálogo com terapeutas, que acontecem eventualmente. O próximo, e tem esse da Maria José Esteves, o próximo vai ser no dia 15 de maio, com Emerson Razeira. E aí nós temos a formação continuada para supervisores clínicos construcionistas sociais. Essa formação continuada, ela vai começar agora dia 28 de março com Pedro Martins, que vai dar 3 aulas, tá? 3 encontros de 4 horas, e eles vão acontecer no sábado, dia 28 de março, deixa eu pegar aqui, 28 de março, 25 de abril e 23 de maio, tá? E aí, o próximo, depois do Pedro Martins, vai ser com o Emerson Razeira no dia 13 de junho. Então, a proposta dessa formação continuada é a gente poder conversar sobre supervisão clínica, tá? E com diferentes autores para que a gente possa ter uma maior quantidade, maior possibilidade de perspectivas possíveis. Então, é isso. Tentei ser breve e rápida, porque, né? Vamos lá. O curso de supervisores está uma coisa que a gente está muito animada. O Adriano Beira já confirmou. Tem outras pessoas muito especiais já alinhadas, estamos definindo datas. Então, assim, é uma formação continuada que a gente está com muito carinho construído para quem já é supervisor ou pretende ser supervisor em terapia de família pós-moderna. E se for pós-moderna, né? E vamos conversar. Bom, hoje aqui, então, vou agora apresentar a nossa palestrante da noite, a nossa convidada especial, a querida Maria José Esteves Vasconcelos. Ela é autora de vários livros, como a maioria das pessoas aqui conhece. O principal destaque, que eu acho que todo mundo é base para a gente, que é o pensamento sistêmico. O novo livro, O Novo Paradigma da Ciência, de 2002. Organizadora da metodologia do atendimento sistêmico, que é sobre o que vamos conversar hoje à noite. Design de práticas colaborativo novo paradigmáticas. Autora de Terapia Familiar Sistêmica, Bases Cibernéticas,
coautora de atendimento sistêmico de famílias e redes sociais e uma iniciativa audaciosa de ensino, inovando em engenharia. Co-criadora de pós-graduação sobre metodologia de atendimento sistêmico, atua como professora e consultora palestrante, abordando principalmente, especialmente, o pensamento sistêmico novo paradigmático e as implicações dessa visão de mundo em nossa forma de viver e atuar. Né? A metodologia do atendimento sistêmico para a situação, para a solução de situação-problema e práticas inovadoras sociais. As formas de perguntar para desencadear mudanças sustentáveis. Um currículo desses, né? A gente vai ter muito que aprender com Maria José hoje à noite. Gente, vamos lá. Hoje, então, nossa palestra é sobre solucionando situação-problema com a metodologia de atendimento sistêmico. Maria José, é com você. Estamos aqui. Qualquer pergunta pode colocar no chat, que a gente vai estar depois passando para ela. Eu E a gente vou, responde. eu vou compartilhar aqui o meu PPT, deixar ele aqui pronto para compartilhar. Então, acho que na hora que eu for começar a apresentar, eu busco lá, né, o slide. Então, gente, eu primeiro quero agradecer ao Núcleo Contemporâneo, a Rosane, por esse convite, essa oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco do que eu tenho abordado ultimamente, né? Os temas que eu tenho abordado. E fico feliz de ver, encontrar tanta gente interessada em conhecer essas propostas novo-paradigmáticas, né? E vou tentar fazer uma apresentação mais rápida para sobrar um tempo também para a gente poder conversar, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar e colocar no tela cheia. Então, a, o que eu conversei, combinei com a Rosane, foi de apresentar a a metodologia de atendimento sistêmico, que, por sua vez, está apresentada no livro que eu lancei em outubro passado, né? Esse livro, Metodologia de Atendimento Sistêmico, Design de Práticas Colaborativas Novo Paradigmáticas. É uma metodologia para a solução de situação-problema em contexto colaborativo e de autonomia. O processo básico, vocês vão perceber ao longo de todos os passos da metodologia, é a co-construção, ou seja, tudo se dá em conversações. E é uma metodologia que articula a prática, a epistemologia e a teoria sistêmicas, novo paradigmáticas, né? E aí eu gostaria de contar um pouquinho de história para vocês. O que motivou a criação dessa metodologia de atendimento sistêmico? Como é que ela surgiu? Logo depois que eu me graduei, eu comecei minha carreira acadêmica, sendo professora no curso de psicologia. Eu me graduei na primeira turma da Universidade Federal, quando foi criada a profissão de psicólogo, né? E depois de um tempo, alguns anos, eu comecei a fazer formação em terapia familiar sistêmica. E eu me perguntava pelos fundamentos dessa terapia familiar sistêmica. E eu não ficava muito satisfeita com as respostas que eu obtinha. Eu
estava numa área da psicologia, que era a psicologia experimental, onde a gente sempre fazia essas perguntas pelos fundamentos das práticas, né? E, paralelamente, eu comecei a cursar o mestrado. Nessa busca, eu distingui que estava acontecendo uma mudança de paradigma na ciência. Então, quando eu elaborei a minha dissertação de mestrado, eu já propus um quadro de referência para nós compreendermos essa mudança de paradigma que já estava em curso na ciência naquela época, né? Minha dissertação foi publicada em 1995, Terapia Familiar Sistêmica, Bases Cibernéticas. E o quadro de referência, no quadro de referência, eu distingui alguns pressupostos da ciência tradicional e distingui a mudança que estava acontecendo e quais os novos pressupostos que os profissionais estavam assumindo, né? A gente volta daqui a pouco com mais detalhe. Então, o que é paradigma? Paradigmas são crenças, são pressupostos, são valores, né? E o paradigma da ciência é constituído das crenças, dos valores, da visão de mundo dos cientistas, né? Os cientistas têm critérios de cientificidade e, porém, ou seja, esses critérios, eles são pressupostos epistemológicos que nunca foram demonstrados cientificamente. Por exemplo, o pressuposto do determinismo universal nunca foi demonstrado, é uma crença dos cientistas que está fundamentando o trabalho deles, né? Todo cientista acredita no determinismo universal. Então, eu distingui três pressupostos que constituem a visão de mundo tradicional, do cientista tradicional, né? Ele acredita que, diante do complexo, ele simplificando, ele vai encontrar o elemento microscópico, que é a essência daquele fenômeno, né? Então, ele faz análise, fragmenta o complexo e usa uma causalidade linear. Ele também acredita que o mundo é estável e pode ser descrito por meio de leis, né? Princípios. Ou seja, acredita que, conhecendo essas leis, o cientista pode prever e controlar os fenômenos nos quais ele esteja interessado. E, por último, o cientista tradicional acredita na possibilidade da objetividade, né? Ele acredita que é preciso afastar a subjetividade do pesquisador, do profissional, colocar entre parênteses. Na minha graduação, lá muito tempo atrás, eu ouvi muitas vezes: não deixe suas questões subjetivas interferirem no seu trabalho, né? Essa idealização da possibilidade da objetividade. Então, o cientista tradicional, ele foi liderado esse movimento na ciência foi liderado pela física, né? Então, fragmentar o sistema, usar a lógica clássica, buscar as regras de funcionamento do sistema e buscar conhecer como que aquilo acontece na realidade, né? Como que de fato as coisas estão acontecendo, os fenômenos. Mas essa ciência teve muito sucesso e continua tendo sucesso, né? Mas quando o homem comum, os leigos, começaram a acreditar na ciência e adotar os seus pressupostos e começaram a perguntar: isso é científico? Já está provado cientificamente? A gente ouviu muito essa pergunta durante a pandemia, né? Já foi comprovada a validade dessa vacina. Então, enquanto isso estava acontecendo, os cientistas, o homem do laboratório, o pesquisador, começou a perder a fé nos seus pressupostos, né? Começou a questionar os seus pressupostos. E por que que isso aconteceu? A partir dos anos 60, 70, começaram a surgir nos laboratórios científicos algumas evidências que vieram balançar
os, as premissas, os pressupostos dos pesquisadores, dos cientistas, né? Então, aí eu listei alguns desses autores que fizeram essas pesquisas e encontraram esses achados. No capítulo 4 do meu livro Pensamento Sistêmico, tem uma descrição mais detalhada para quem tiver interesse, né? Então, na microfísica, a questão da contradição lógica, na termodinâmica, a parte da física que estuda os fenômenos do calor, buscava a ordem, e o Boltzmann, buscando a ordem, encontrou desordem. Na física quântica, o Heisenberg também reconhecendo a impossibilidade da objetividade, a impossibilidade do cientista conhecer ao mesmo tempo a velocidade e a posição de uma partícula subatômica. Na biofísica, o Henri Atlan, um francês que se dedicou a pesquisar as questões da complexidade. Agora, eu vou fazer um parêntese só para um comentário, que quando a gente fala assim, física quântica, mas José também usa a física quântica. Eu não estou utilizando os conteúdos da física, né? Mas eu procurei entender as consequências desses resultados que os físicos conseguiram, encontraram para a nossa epistemologia, para a nossa visão de mundo, né? É basicamente isso e apenas isso. Eu não estou falando de energia que fica aí flutuando entre as pessoas, não é disso que eu estou falando. Eu peguei as consequências epistemológicas desses desenvolvimentos que aconteceram nos laboratórios científicos, né? E também na físico-química, com o Prigogine, que foi prêmio Nobel, e que verificou que os sistemas físico-químicos têm comportamentos muito parecidos com o comportamento dos seres vivos e dos seres vivos humanos, né? O comportamento parece que é uma escolha é, daquele sistema, quando acontece um ponto de bifurcação, aquele sistema dá um salto qualitativo. Na física cibernética, o Heinz von Fossen, que mostrou a impossibilidade da gente falar de um sistema observado. Sempre que eu falo de um sistema que eu observo, eu estou falando a partir da minha possibilidade, da minha estrutura. Então, ele propôs a expressão sistema observante, que se observa enquanto observa. E, finalmente, o Maturana, na biologia experimental, também evidenciou a impossibilidade da objetividade e propôs a objetividade entre parênteses, né? O contrário do que o cientista tradicional faz. O cientista tradicional coloca a subjetividade entre parênteses. E aqui a proposta é de colocar a objetividade entre parênteses. Então, essas evidências levaram os cientistas aos limites. Eles tiveram que repensar seus pressupostos, assumiram novos pressupostos, e é isso que está dando origem a esse novo paradigma, nova epistemologia, nova visão de mundo, né? Então, eu distingo esses três novos pressupostos que constituem o novo paradigma da ciência: o reconhecimento da complexidade em todos os níveis da natureza, o reconhecimento de que o mundo é instável também em todos os níveis da natureza, o mundo está em processo de tornar-se, e o reconhecimento da impossibilidade da objetividade, né? Ou seja, assumir a objetividade entre parênteses, o caminho científico da objetividade entre parênteses. Então, aí eu volto com o quadro para vocês agora verem como que os três pressupostos tradicionais são ultrapassados por essas novas crenças do cientista, do profissional, que acompanha esse desenvolvimento dentro da ciência, né? Então, falei, o mundo é complexo em todos os níveis da natureza, tudo está recursivamente relacionado e é inadequado tentar simplificar. O mundo é instável, aí o cientista reconhece os sistemas autônomos, imprevisíveis, incontroláveis,
e reconhece que é inadequado buscar leis deterministas. E, finalmente, reconhece que a objetividade é impossível e que é no espaço intersubjetivo que nós construímos o que nós tomamos como realidade e o conhecimento, né? Então, é inadequado tentar contornar a subjetividade do profissional. Então, fragmentando o todo, a gente não vê o problema. Por quê? Porque o problema está nas relações entre as partes. Vocês podem ir transpondo tudo isso aí para os contextos da prática da terapia, né? O problema das famílias não está nas partes, está nas relações entre aqueles componentes do sistema familiar, né? O meio não determina as reações dos seres vivos, por isso é impossível a interação instrutiva. Eu não posso esperar que eu dê uma instrução para um grupo e todos vão responder da mesma forma. Cada um vai responder conforme as possibilidades da sua estrutura. Também é impossível acessar realidades ou verdades objetivas, porque eu falo sempre a partir de mim. A autorreferência é inevitável. Eu coloquei esse slide aqui para compartilhar com vocês que nessa data aqui, 20 de fevereiro de 95, eu participei de uma mesa e foi a primeira vez que eu falei publicamente que o pensamento sistêmico pode ser considerado como o novo paradigma da ciência. E quando eu terminei a minha apresentação, era um evento organizado pela BTD e pela Equipses, e havia muita gente da área de gestão, administração de empresas, e me crivaram de perguntas. Eu saí daquela noite convencida de que eu precisaria melhorar meus argumentos, né? Estudar mais, melhorar meus argumentos para defender essa ideia de que o pensamento sistêmico é o novo paradigma da ciência. Então, 10 anos depois da minha dissertação, foi que eu publiquei o Pensamento Sistêmico, que hoje está também com uma versão em inglês, desde 2020. E desde que daquela noite em que eu falei publicamente sobre o pensamento sistêmico como novo paradigma da ciência, eu continuei dando aula, fazendo palestras, e as pessoas me perguntavam: onde é que está escrito isso que você está falando? Publica, escreve. E foi isso que me motivou. 10 anos depois da dissertação, publiquei o Pensamento Sistêmico, o novo paradigma da ciência, né? Em 1993, junto com algumas colegas, nós fundamos em Belo Horizonte a Equipsis, Equipe Sistêmica. E nessa instituição nós éramos terapeutas de família, já nessa época, e a gente já fazia atendimento em coterapia, com a equipe atrás do espelho, ministrávamos workshops, cursos, e um destaque interessante é que logo em 1993 nós integramos um grupo que trouxe o Maturana a Belo Horizonte. E ele fez aqui um workshop para nós, né? A gente já estava naquela época bem ligada nessas questões da impossibilidade da objetividade, da teoria da autopoiese, tudo que o Maturana traz para nós. Apesar de não ser psicólogo nem terapeuta, né? Sendo apenas um biólogo. Então, enquanto isso, a Juliana, que era minha sócia, Juliana A1, ela era supervisora numa clínica para tratamento de crianças com deficiência. O objetivo, obviamente, era desenvolver a autonomia das crianças, né? Porém, ela observava que as crianças tinham alta não por ter desenvolvido a autonomia, mas por ter atingido uma certa idade. Depois de uma certa idade, elas não podiam continuar sendo atendidas nas clínicas. E os profissionais estavam vivendo uma situação paradoxal. Como é que eu vou conseguir que o outro seja autônomo
responsável por sua própria mudança, sendo um profissional competente e responsável pela mudança do outro. E Juliana percebia que esses profissionais viviam essa situação paradoxal. Eles queriam desenvolver práticas consistentes com o pensamento sistêmico novo paradigmático que focalizasse as relações sem fragmentar o sistema, que reconhecesse e respeitasse a autonomia do sistema e que reconhecesse a inevitável autorreferência, né? Era tudo isso que o pensamento sistêmico novo paradigmático estava propondo, né? E a Juliana, então, também ficou muito interessada nisso. Ela, então, estava fazendo mestrado e foi à Prefeitura de Belo Horizonte e pediu licença lá para fazer uma pesquisa, uma prática inovadora em política social. A situação, problema era a inclusão da pessoa com deficiência, ela trabalhava com isso lá como supervisora das clínicas, e a metodologia que ela usou foi um convite para a conversação em contexto colaborativo e de autonomia. E os resultados? A co-construção de formas de inclusão das pessoas com deficiência e uma reformulação do convênio que a prefeitura mantinha com as clínicas de tratamento para as pessoas com deficiência. Antes de começar a pesquisa na prefeitura, a Juliana fez uma pesquisa na literatura, as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência nas 3 décadas anteriores ao trabalho dela. Então, ela verificou que essas políticas estavam estruturadas de uma forma hierarquizada. No topo da pirâmide, as pessoas que podem decidir e planejar o que deve ser feito. No meio da pirâmide, as pessoas que vão executar, né? No caso aí, eram as clínicas. E na base da pirâmide, as pessoas que recebem a política, né? As famílias e as pessoas com deficiência. E aí, o que a Juliana fez? Ela fez cortes verticais na pirâmide. Lá na prefeitura era assim também, exatamente como ela encontrou na pesquisa dela. Então, ela convidou para conversações conjuntas pessoas dos 3 estratos. Estão vendo aqui, ó, fez um corte vertical e chamou para conversar junto as pessoas do topo da pirâmide, do meio e da base da pirâmide. Nós costumamos dizer que ela deitou a pirâmide. E quando ela fez isso, surgiu uma estrutura em rede, uma estrutura horizontalizada em rede, onde todos podem eventualmente ocupar as posições de planejar, de executar e de receber. Aqui o mapa de rede que ela fez na época e publicou, e no centro do mapa a reelaboração do convênio da prefeitura com as clínicas, e aí todas as pessoas e instituições que participaram das conversações. Na época, ela chamava esses encontros conversacionais de assembleias de rede, né? Pensando aqui o sistema como uma rede em torno da situação problema. Interessante é que nessa pesquisa, um dos resultados foi que quando as pessoas com deficiência tiveram voz, puderam falar, elas pediram mais profissionalização e mais lazer, ou seja, mais inserção social e menos tratamento. Então, isso desencadeou um movimento das clínicas que estavam ali também ouvindo isso tudo e participando das conversas, para elas também passarem a atender a essa demanda das pessoas com deficiência, mais voltada para a inserção social. Então, logo que a Juliana terminou a defesa da dissertação, ela foi convidada para ser consultora do programa de inclusão da Prefeitura de Belo Horizonte. Na Equipses, nós éramos 3, e ela convidou a Equipses para trabalhar com ela nesse trabalho na prefeitura.
Então, esse trabalho se estendeu a todas as regionais da cidade de Belo Horizonte, né? A Equipes, então, foi desenvolvendo a metodologia à medida que ia aplicando, ia ajustando, replanejando e reformulando algumas coisas. Paralelamente, nós criamos na PUC Minas um curso de pós-graduação Lato Sensu para preparar pessoas para usar a metodologia. E os nossos alunos, nesses cursos, nós ministramos 10 turmas em Belo Horizonte, 2 em Goiânia e 2 em Vitória, nessa época. Depois eu ministrei mais recentemente mais 2 turmas em Palmas. Mas então, os nossos alunos na época, o TCC deles consistia em aplicar a metodologia nos contextos onde eles trabalhavam. Rosane, seu áudio está aberto. Hã? Sim, então isso nos forneceu muitos dados, muita experiência para a gente ir cada vez mais aprimorando a prática com a metodologia. Então, vocês lembram que eu falei que eu tinha uma pergunta inicial sobre os fundamentos da terapia familiar sistêmica, né? Agora, atualmente, eu pergunto e respondo quais os fundamentos das práticas sistêmicas novo-paradigmáticas. São o pensamento sistêmico novo-paradigmático e as teorias sistêmicas novo-paradigmáticas, né? Acho que o pensamento já deu para perceber que é o conjunto dos 3 novos pressupostos, né? Pensamento sistêmico novo paradigmático. O profissional assume a complexidade e a instabilidade do mundo e a impossibilidade da objetividade, né? Então, eu construí também um quadro de referência para as teorias sistêmicas. Nesse quadro de referência, eu distingui 2 vertentes das teorias. Agora nós estamos falando de teorias, né? Até aqui eu estava falando de pensamento sistêmico, agora as teorias. Então, na vertente das máquinas, começou com a teoria cibernética, uma teoria sobre os sistemas máquina, e na vertente dos seres vivos, começou com a teoria geral dos sistemas do Bertalanffy, né? Que também focou as relações entre os seres vivos e entre as partes constituintes do ser vivo, né? O Bertalanffy era biólogo e o Wiener era engenheiro matemático. Então, tanto o Wiener quanto o Bertalanffy tiveram uma contribuição muito importante, porque eles deslocaram o foco do componente do sistema para as relações entre os componentes, né? Tanto a cibernética olha para a máquina olhando para as mensagens que uma parte da máquina envia para a próxima parte, e também a teoria geral dos sistemas focando as relações, né? Mas eles ficaram ainda presos na ciência tradicional, porque eles não questionaram a possibilidade de acesso a uma realidade objetiva. Para eles, tanto a máquina como o ser vivo está lá e eu vou trabalhar com ela, né? Mas é claro, naquela época ninguém pensava em questionar, a não ser os filósofos, né? Já questionavam, mas no âmbito da ciência não havia esse questionamento. Então, eles pretendiam construir teorias transdisciplinares que ultrapassassem as fronteiras das disciplinas. Mas eles não chegaram a fazer isso, porque eles não assumiram o terceiro pressuposto do novo paradigma, né? Eles são teóricos sistêmicos, mas não são novo paradigmáticos. Então, vou voltar só um pouquinho para falar para vocês que aqui nessa vertente mecanicista, nós temos hoje a cibernética da cibernética,
com o Fonfossi, o construtivismo e a cibernética. E do lado dos sistemas, os sistemas vivos, né? A vertente organicista, apareceu a teoria da autopoiese no Maturana, que é uma teoria para os seres vivos, e a biologia do conhecer. Essa última célula vai ficar, daqui a pouco eu volto nela. Então, quando nós fomos escrever sobre a metodologia, entre 2001 e 2010, eu estava finalizando meu livro, O Pensamento Sistêmico, mas nós já estávamos trabalhando com as práticas sistêmicas, com a aplicação da metodologia. Aí nós notamos uma lacuna. E a teoria? Nós tínhamos o pensamento e a prática, e faltava uma teoria que fosse novo paradigmática também e que fosse aplicável aos sistemas sociais, para fundamentar a nossa prática, que é uma prática voltada para o sistema social, não é? Então, a gente tinha essa lacuna. Aí as pessoas poderiam perguntar, uai, mas e a teoria da autopoiese? É novo paradigmática? Vocês não podiam usar? Não podíamos, porque ela é uma teoria para os sistemas vivos, para o funcionamento dos seres vivos, para nós, enquanto seres vivos biológicos, né? Não é uma teoria geral para todo e qualquer sistema, e nem é uma teoria para o sistema social. Ah, mas e a biologia do conhecer e a cibernética da cibernética? Não são teorias de sistemas, são teorias do conhecimento. Respondem à pergunta como os seres vivos conhecem, porque tanto o Heinz von Foster quanto o Maturana levaram para seus laboratórios de cibernética e de biologia a pergunta epistemológica, que até então só os filósofos estavam preocupados com essa pergunta: como o ser vivo humano, conhece? Eles levaram essa pergunta epistemológica para o laboratório e responderam cientificamente a essa pergunta sobre o conhecimento, né? Então, como a gente não tinha uma teoria sistêmica, novo paradigmática, a Juliana procurou na literatura conceitos que estavam dispersos em vários textos, em vários autores, mas que eram consistentes com o pensamento sistêmico novo paradigmático. Por exemplo, o conceito de situação-problema e a diferença entre situação-problema e problema, o sistema linguístico, o sistema determinado pela situação-problema, considerando o SDP como um sistema linguístico, o conceito de componentes do SDP, a consideração da rede como um sistema determinado pelo problema, né? Não a rede reificada, que às vezes a gente pensa nela quando fala assim, a rede de apoio do cliente, né? Mas não, aqui nós estamos falando de uma rede como um sistema linguístico. O conceito de situação-problema nossa, uma situação-problema que é compartilhada por várias pessoas, e a teoria do processo da rede. Então, em 2013, eu resolvi fazer uma revisão e uma atualização do livro Pensamento Sistêmico, Novo Paradigma da Ciência. E foi nessa época que eu incluí naquele quadro lá, aquela última célula inferior direita, que está cinzenta. Por quê? Porque o Matheus estudou profundamente os textos do Maturana e viu que nos textos do Maturana havia alguns conceitos teóricos que, além de virem para os sistemas autopoéticos, os seres vivos, serviam para todo e qualquer sistema. Ele, então, identificou esses conceitos, sistematizou e apresentou a nova teoria geral dos sistemas,
dos sistemas autopoéticos aos sistemas sociais, né? Os autopoéticos são os vivos, sociais são os sistemas linguísticos, né? E o Matheus também incluiu nesse livro uma teoria geral para os sistemas autônomos, que engloba tanto os autopoéticos como os sociais. Então, vou voltar ali, ó, para vocês verem. Aqui, ó. Então, foi só em 2013, a partir dessa edição revista, que eu incluí essa célula com duas teorias sistêmicas novo-paradigmáticas. Então, o Matheus publicou em português, inglês e espanhol o material que ele produziu, o livro que ele produziu. E ele deu o nome de Nova Teoria Geral dos Sistemas, porque ela é nova em dois sentidos. É nova porque a gente já tinha uma teoria geral do sistema do Bertalanffy. Então, essa é uma nova teoria geral dos sistemas que é toda baseada no Maturana, né? E é nova porque é novo paradigmática, né? Ela foi identificada e sistematizada nas publicações do Maturana. Então, na teoria geral dos sistemas autônomos, que o Matheus elaborou, ele distinguiu os sistemas vivos e os sistemas sociais humanos. Todos dois são sistemas autônomos, pertencem a essa categoria mais ampla. E, por isso, isso gerou muita discussão, muita dúvida, muita polêmica na área, porque alguns começaram a considerar os sistemas sociais como sistemas autopoéticos, né? Inclusive o russo Luhmann, que escreveu A Sociedade Autopoética, né? E aí o Matheus mostra que são duas categorias que compartilham algumas propriedades, mas que são diferentes, né? O sistema vivo autopoético, autopoético significa produção dos próprios componentes, né? Todos os seres vivos produzem os seus próprios componentes. Nosso corpo está o tempo todo produzindo células, né? Que são os nossos componentes. E os sistemas sociais humanos? Eles produzem os componentes? Quais são os componentes do sistema social? São seres humanos. E o fato de nós estarmos aqui conversando, por enquanto não estamos conversando, só eu que estou falando, mas o fato da gente estar aqui reunido para conversar faz com que apareça mais um componente aqui, de repente, esse sistema social produz mais um componente? Eu nunca vi isso acontecer. Mas o sistema social produz uma coisa, produz as suas próprias relações, né? Uma família produz as suas regras de relação e pode mudar as suas regras de relação, pode conversar sobre isso, não é? Então, essa é uma distinção fundamental entre os autopoéticos e os sociais humanos. Nós distinguimos um sistema social humano quando nós distinguimos pessoas conversando sobre algo. Toda vez que a gente observa pessoas conversando sobre algo, nós distinguimos, aqui está um sistema social humano, né? Eu ponho humano porque já falaram de sistema social de formiga, de abelha, então eu prefiro garantir aí o adjetivo, tá? Então, o Matheus também publicou um texto que chama Não Ensine a Pescar, está na Nova Perspectiva Sistêmica. E esse título que ele deu é provocativo, não é? Porque a gente ouve dizer, não deu peixe, ensine a pescar. Já ouviram isso? Não deu peixe, ensine a pescar. E ele vai mostrando, teoricamente, desenvolvendo, falando sobre os sistemas linguísticos, sistemas autônomos, e no final ele fala assim: felizmente está aumentando o número de pessoas
que convida para uma conversação sobre pescaria, né? Em vez de fazer o que aquelas pessoas que estão lá no topo daquela pirâmide que eu mostrei, que estão ali decidindo o que é bom para os outros, não é isso que elas fazem lá? No topo da pirâmide, planejam uma política e aquela decisão que eles tomaram desce pela pirâmide até atingir os usuários, não é? Então, o que o Mateus coloca é que se nós arbitrariamente decidirmos que alguém precisa aprender a pescar, ou precisa aprender a costurar, ou precisa aprender a fazer artesanato, né? Nós estamos na posição de pessoas que pensam tradicionalmente. E aqui, quando eu convido as pessoas para conversarem, elas têm liberdade de expressar se querem ou não aprender a pescar, ou se querem ou não alguma outra coisa, né? Então, quando o profissional assume o pensamento sistêmico novo paradigmático, ele vai buscar novas práticas, como implicação das suas novas crenças, né? Ele quer atuar de um modo que seja coerente com o que ele acredita. E aqui eu vou fazer uma observação sobre a palavra implicação, que eu destaquei ali, que é diferente de aplicação, né? As teorias nós aplicamos, eu aplico uma teoria, mas o pensamento eu não aplico. A minha epistemologia, a minha visão de mundo, eu não aplico. Ela faz parte da minha estrutura e ela é que me implica em determinadas formas de agir, né? Eu vou escolher formas de ação, se eu tiver liberdade, né, de escolha, eu vou escolher formas de ação que sejam coerentes com as minhas crenças, né? Então, esse profissional vai repensar suas práticas com famílias, com redes sociais, com comunidades, com instituições, a partir dessa perspectiva sistêmica novo paradigmática, né? Então, a nossa metodologia aborda o sistema linguístico, conversando sobre a situação-problema, que foi definida pelas próprias pessoas que querem a mudança. Não é ninguém de fora daquele sistema que chega para falar, vocês precisam mudar aqui, nisso ou naquilo. E a nossa metodologia tem como objetivo o encaminhamento de soluções, pode acontecer mais de uma, para a situação problema, e, consequentemente, a dissolução do sistema linguístico, né? Se resolveu a situação, o sistema linguístico desaparece. As pessoas param de conversar, de falar daquilo, né? Porque se dissolveu o problema relacional, né? Então, aqui começa a ficar clara a diferença entre situação, problema e problema. Situação, problema é aquilo que está incomodando as pessoas e que elas querem mudar. E problema são as relações entre elas. Relações antagônicas, de desconfiança, que impedem a colaboração. Relações problemáticas. Então, o foco do nosso trabalho vai ser nessas relações, né? A metodologia começa com a identificação de uma situação problema, os profissionais recebem uma demanda, aí nós estamos com, eles vêm falando, nós estamos com um problema, mas eles poderiam dizer, nós estamos com uma situação problema, né? E a nossa metodologia tem dois aspectos fundamentais igualmente importantes: a forma de constituição do sistema, determinado pela situação problema, SDP, e a forma de coordenação dos encontros conversacionais do SDP. Então, a forma de constituição acontece exclusivamente em conversações. Desde o início, quando a equipe sistêmica recebe a demanda de alguém, começa a conversar.
e ali já está se constituindo um SDP. Pessoas que estão conversando sobre algo, nesse caso, sobre uma situação, um problema, né? As pessoas são convidadas a participar, jamais convocadas, muito menos intimadas, né? E apesar das diferenças, das idiosincrasias, se as pessoas que foram convidadas vieram para o encontro conversacional, elas devem ter pensado assim, uai, não é que isso tem a ver comigo? Vou lá, né? Isso tem a ver comigo. Ou seja, essas pessoas estão reconhecendo que elas têm uma situação, um problema nossa. E isso é muito importante, porque isso é que vai viabilizar a co-construção da solução, né? A co-construção depende da implicação pessoal. É muito pouco provável que qualquer um de nós deixe suas atividades para ir a algum lugar conversar sobre algo que não tem nada a ver, você não tem vínculo com aquelas pessoas, não nem conhece aquelas pessoas. Então, a co-construção depende da implicação pessoal. Mas essa forma de constituição do SDP não garante que a gente vai atingir o objetivo de dissolução do problema relacional, ou seja, a mudança das relações, e nem a criação de um contexto colaborativo e de autonomia onde acontece a co-construção. Então, a forma de coordenação, depois que está constituído o SDP, muita conversa, muitos encontros, depois os convites, até que chega o dia do primeiro encontro conversacional, né? Então, a coordenação das conversações desse sistema vai ser feita por uma equipe sistêmica, né? São especialistas na nossa metodologia. E nessa forma de coordenar, a equipe sistêmica novo paradigmática assume a posição de não saber sobre a experiência do outro. Sabe algumas coisas, sabe sobre relações, sabe muita coisa, mas não sabe sobre a experiência daquelas pessoas que vieram conversar, né? Assume que não é especialista em dar solução para o problema das pessoas, mas sim especialista em relações e atua o tempo todo para criar o contexto de autonomia. Então, autonomia, qual é o significado de autonomia para nós? A Juliana parafraseou Marcelo Pachmann. Marcelo Pachmann escreveu que poder é um contexto de interações que permite que certos membros do sistema social definam o que vai ser validado como real para os outros membros do sistema, né? Então, as pessoas que estão lá no topo daquela pirâmide, elas estão numa situação de poder, né? Elas definem aquele contexto, permite que elas definam o que vai ser validado para todos. Então, a Juliana falou, contexto, a autonomia também não é uma coisa que eu tenho, você não tem, não é um presente que os pais vão dar para o filho quando ele atingir uma certa idade, né? Às vezes o pai fala, agora eu vou dar autonomia para o meu filho, como se fosse embrulhar de presente. Mas é um contexto de interações, ou são as regras de relação. Esse contexto permite que cada um defina o que quer para si e assuma as consequências dessa definição, né? Então, esse conceito de autonomia nos remete a ser autor, assumir a autoria, né? Quando a equipe está coordenando as conversações do SDP, forma-se um grande círculo e a equipe fica andando por trás, fora do círculo, né? Para ficar bem evidente que ela vai apenas coordenar as conversações, mas não participar das conversas sobre o conteúdo das conversações. Só o SDP conversa sobre o conteúdo. Então, essa equipe cria um contexto seguro, faz combinados,
para criar esse contexto, garante a todos igual direito à voz, valida todas as participações, usa bastante as perguntas reflexivas para flexibilizar as posições antagônicas e viabiliza que emerjam relações colaborativas acompanhando as fases do processo da rede, né? Eu falei lá atrás nos conceitos teóricos que a gente adota, e um deles é a teoria do processo da rede. O Clef Beck escreveu sobre elaborou essa teoria. Ele viu que sempre quando, nas observações dele, sempre que se constitui essa rede em torno da situação problema, durante o encontro conversacional, durante a assembleia de rede, o sistema passa por diversas fases, são chamadas as fases do processo da rede, né? E como a gente realiza mais de um encontro conversacional, em geral, no primeiro encontro, o sistema fica mais as duas primeiras fases. Quando volta para outro encontro, já começa mais avançado, né? Até que começa a surgir as ações autônomas do sistema, né? E começa primeiro surgir ideias, propostas de solução e até as iniciativas de ação autônoma. Então, o objetivo do SDP é, logicamente, resolver a situação-problema, né? Conseguir forma de solucionar aquela situação-problema. E o objetivo da equipe sistêmica é desenvolver formas de relações colaborativas que viabilizem ao sistema resolver a situação-problema nossa. Então, com as perguntas reflexivas, a equipe quer desencadear reflexão, mudança de premissas e de relações, né? Quando você faz uma pergunta reflexiva, a pessoa que estava convicta de que esse é o jeito certo de fazer, ela começa a refletir e fala, uai, não é que eu posso fazer diferente? Quando ela faz isso, ela está aberta para a mudança do comportamento, né? Então, a equipe sistêmica não se compromete com nenhuma solução. A solução é que aquela que o sistema der conta de construir juntos, mas se compromete com as qualidades, com a qualidade das conversas, na emoção do respeito mútuo, a legitimação do outro, né? Viabiliza surgir um sistema linguístico que conversa sobre as suas próprias relações, né? É um sistema transformador das suas próprias relações. Então, essa forma de coordenar propicia mudança do sistema, não mudanças no sistema, né? Por quê? Porque desaparece aquelas conversações de caracterização, acusação, recriminação, e surge um outro sistema cuja organização são as transformações recursivas das relações, né? Mateus chamou esse sistema de interconstituição de segunda ordem. Maturana já tinha falado de sistema de interconstituição, e Maturana chama esse sistema, que é o que a gente pretende que aconteça, né? Tanto nas nossas práticas com a metodologia, como na terapia de família também, a gente pretende que a família converse sobre as suas próprias relações, né? Para que possa acontecer as mudanças do sistema, né? Então, a aplicação da metodologia tem feito emergir um sistema colaborativo e autônomo, co-construção de solução, a dissolução do problema relacional, e faz com que os participantes falem assim, não, nunca participei de um encontro como esse, né? Experimentem regras de relação que privilegiam a participação, a colaboração, a responsabilidade na construção do bem comum, que muda as relações
que essas pessoas estão constituindo e vivendo, e que vivam um novo contexto social, que possibilite o desenvolvimento da cidadania, né? Cidadania no sentido bem amplo, que possibilite uma convivência harmoniosa, ações colaborativas. Pode parecer uma utopia, né? Mas eu acho que é a utopia que nos move, né? Então, eu tinha ficado com duas perguntas para ainda colocar aqui para vocês, porque eu estou falando o tempo todo de pensamento sistêmico novo paradigmático. Aí você fala, mas por que que não é só pensamento sistêmico? Por que que é pensamento sistêmico novo paradigmático? Quando eu adjetivo, quando eu uso um adjetivo, eu indico que tem elementos naquela categoria que não são novo paradigmáticos, né? Então, nós temos o pensamento sistêmico, um pensamento novo em relação ao pensamento tradicional. E isso quando eu adjetivo, é uma redundância. Eu já estou falando pensamento sistêmico e estou falando que o pensamento sistêmico é o novo paradigma, não é isso? Então, usar o adjetivo novo paradigmático é uma redundância. Porém, nós estamos vivendo uma fase de transição, né? Então, com a mudança de paradigma, o profissional assume, reconhece a complexidade e a instabilidade do mundo, né? Muita gente reconheceu isso e está atuando e trabalhando a partir desse pensamento. E o novo paradigmático reconhece também a impossibilidade da objetividade, né? A impossibilidade de nós falarmos objetivamente do mundo. Eu só posso falar a partir da minha experiência. Jamais estarei falando objetivamente daquilo que eu observo. Então, eu gostaria, eu selecionei aqui alguns vídeos, mas eu não vou passar, vou só mostrar umas imagens aqui. Não vou passar, mas vou pedir para a Rosane, depois, se for possível, você mandar os links para as pessoas. Você tem os contatos, você manda os links para elas poderem ver, né? Um vídeo que eu gravei questionando a possibilidade da gente afirmar que uma pessoa está na sala, né? Então, eu questiono, eu gravei com os alunos em sala, uma aula normal, eles nem sabiam que ia ser gravado, mas questionando a possibilidade de nós falarmos objetivamente da presença de uma pessoa na sala. Um outro vídeo que eu também tenho, que gostaria, se tivesse tempo, gostaria de passar, é uma replicação da experiência do Maturana e da equipe dele com a salamandra, né? Fizeram uma rotação no olho da salamandra e aí a gente pode focar os efeitos dessa alteração na estrutura biológica do ser vivo para a interação desse ser vivo com o meio, né? Só dando uma ideia, depois da cirurgia de rotação do olho, quando a salamandra se recuperou, a mosquinha, a salamandra se alimenta de moscas, a mosquinha passava aqui e a salamandra mandava a linguinha dela comprida para o outro lado. E aí a gente pode perguntar, mas onde estava o inseto? Onde estava o inseto? Como que vocês me respondem? Ninguém quer arriscar? Você tem que perguntar para quem. Para quem? Porque para a salamandra estava de fato desse lado para onde ela mandou a língua, não é? Porque a estrutura biológica dela foi alterada, ela passou a ver a salamandra, o inseto desse lado. Agora, o pesquisador não teve alteração nenhuma, continuou a ver o mosquitinho desse lado, né? Então, é uma evidência muito clara
de como cada um percebe a partir das possibilidades da sua estrutura, né? E outro também é o vídeo que eu também gravei da experiência das sombras coloridas do Maturana. Tudo isso está no YouTube, mas para facilitar para vocês, acho que a Rosane pode mandar, né? Ou a Liliane, Já né? estou mandando, já vou mandar aqui no grupo. Isso. Então, agora eu vou, só para não passar de liso, fixe o olhar nos pontinhos centrais por algum tempo e, em seguida, desloque rapidamente o olhar para a superfície branca ao lado. Estão vendo os pontinhos ali bem no meio da imagem? Fixa o olhar e depois olha para a superfície branca. Dá mais um tempinho para quem não conseguiu de primeira para ver de novo. Viram? Vou passar uma outra imagem, mesma coisa. Vocês vão fixar aquela faixa preta ali no meio e depois olhar para a superfície branca. Viram? Então, a minha pergunta é essa. Aquilo que você viu ali naquela superfície branca foi da tela para o seu olho ou do seu olho para a tela? Quem quer falar o que foi a imagem aqui, ó? O que vocês viram quando fixaram essa imagem? Alguém aí, gente, abre a câmera e fala. Abre a câmera. O que vocês viram aqui? Ninguém quer falar? E aqui, o que vocês viram? Jesus Cristo ou então um cantor de Jesus Cristo. rock? Ah, Alice ali, ó. Isso, É, isso. então, Jesus Cristo ou um cantor de rock? isso. Então, a pergunta é essa: isso estava lá na tela e veio para o seu olho, ou foi do seu olho para a tela? Isso aí mostra que o nosso sistema nervoso não reflete especularmente o mundo. No caso aí, a nossa retina, ela tem lá os receptores para os comprimentos de onda, que eles estão assim aos pares na nossa retina, né? Quando você superestimula esses receptores com um comprimento de onda, essa estimulação, já na forma de corrente elétrica, atinge o outro receptor que está ao lado e você experimenta subjetivamente, você vive a experiência da outra cor, né? A gente costuma chamar de cor complementar, mas não é exatamente uma cor complementar, só porque as duas estão lá juntinhas, né? Então, isso daí está mostrando como que a nossa percepção do mundo depende da nossa estrutura biológica, né? E outra coisa, se vocês viram uma bandeira do Brasil ali, vocês viram um verde, né? Ali no lugar do vermelho da bandeira ali. E aí, esse verde que você viu é igual ao verde que outra pessoa viu? Você pode afirmar isso? A única coisa que nós podemos afirmar é que nós coincidimos em dar o nome de verde para a nossa experiência subjetiva, não é? Mas ninguém sabe. O que você viveu, o que você viu ali é absolutamente privado. É o que você tem de mais privado, a sua experiência, não é? É inacessível, ninguém pode conhecer diretamente a sua experiência. Mas então,
Nenhum observador pode falar de uma realidade objetiva. Nós somos seres vivos que vivemos na linguagem e podemos compartilhar nossas experiências subjetivas do mundo, né? Quando o Maturana abriu uma conferência dele, foi no quadro, escreveu Tudo é dito por um observador, o Heinz von Foster, que estava na plateia, foi lá e acrescentou a outro observador. Ou seja, tudo vai acontecer na linguagem. Nós vamos compartilhar as nossas experiências subjetivas e nesse espaço de intersubjetividade é que nós vamos construir aquilo que nós vamos tomar como realidade, né? As realidades não existem antes da distinção de um observador. Não existe, eu só posso falar, já falei, eu só posso falar da minha experiência do mundo. Não existe realidade independente do observador, ninguém tem acesso privilegiado, eu especializei nisso, então conheço mais disso, ninguém tem acesso privilegiado, não existe verdade objetiva, ninguém é autoridade para falar da verdade. Ah, mas eu fiz doutorado, pós-doutorado, a sua verdade deve estar bem diferente, mas é apenas diferente das verdades dos demais, né? E não há como embasar uma certeza. Ninguém pode garantir que está certo e que o outro está errado, que a minha posição é melhor do que a posição do outro. Não existe nenhuma base para a gente afirmar isso. Então, o que é que nos resta? Nos resta viver eticamente, que é uma implicação desse novo paradigma. Eu reconheço genuinamente, eu acrescentei aí um genuinamente, o outro como o legítimo outro no meu espaço de convivência, né? A frase do Maturana. Eu vivo na aceitação mútua, compartilho, coopero, vivo na emoção do amor. O Maturana considera que amar é legitimar o outro nos nossos espaços de convivência. E está crescendo o número de propostas sistêmicas, porém nem todas contemplam essa inclusão do observador. Tem muitos profissionais que estão questionando a realidade do mundo, mas eles ainda estão fazendo projetos para serem implantados, como se eles tivessem um acesso melhor ao que é melhor para o outro, né? E, inclusive, o Capra, no livro Teia da Vida, ele fala de dois grandes fios do pensamento sistêmico, o contextual e o processual, mas não inclui a intersubjetividade, né? Não inclui no pensamento sistêmico. Não incluiu nessa época, 1996. Não sei se depois ele escreveu alguma coisa e incluiu. Então, as realidades vão emergir exatamente nessas construções intersubjetivas, né? O profissional sistêmico ultrapassa aquela crença na objetividade, no realismo do universo. Ele reconhece que ele está falando de si, a partir de si, né? E o Slutsky fala: a família não existe, vemos a família porque somos especialistas em vê-la, né? Ou seja, a nossa estrutura está preparada para olhar especialmente para a família. E para outras pessoas passa batido, né? Então, a ideia de domínio linguístico tem a ver com isso, né? O que é a religião? A religião existe? O que é a religião? A religião são pessoas conversando sobre algo com determinados critérios de validação das afirmações, né? São conversando sobre as verdades reveladas nos livros sagrados, né? A ciência é outro domínio linguístico, a filosofia é outro domínio linguístico. Então, a ciência também não existe. O que é a ciência? É um domínio linguístico onde pessoas conversam com determinados critérios para validar aquilo que eles afirmam, né? Então, então eu acredito ter respondido a pergunta.
porque eu chamo de sistêmico, novo paradigmático, né? Sistêmico novo paradigmático é aquele profissional que assumiu os três pressupostos, não só os dois primeiros. Os dois primeiros são sistêmicos, sim, quem assumiu a complexidade e a instabilidade do mundo, mas continua trabalhando como se o sistema estivesse lá, como se o sistema não tivesse emergido para ele a partir da sua distinção, né? E o sistêmico novo paradigmático é esse que assumiu genuinamente os três pressupostos. E a outra pergunta, práticas colaborativas novo paradigmáticas, por quê? Eu coloquei o subtítulo desse livro, Design de Práticas Colaborativas novo paradigmáticas. Então, de novo, quando eu adjetivo a categoria colaborativas, quer dizer que tem práticas colaborativas que não são novo paradigmáticas, né? É o caso das práticas colaborativas dialógicas do construcionismo social, que não são sistêmicas novo paradigmáticas. O último texto que eu escrevi para esse livro tem esse título aí, Construtivismo e Construcionismo Social, Domínios Linguísticos Diferentes. Esse texto vai sair publicado na Nova Perspectiva Sistêmica, no número que vai sair em abril. Então, de novo, falando de domínio linguístico, né? Acrescentei aqui nesse slide o domínio do construtivismo e o domínio do construcionismo social. Em 1992, quando eu elaborei minha dissertação de mestrado e o quadro de referência para a mudança de paradigma, eu coloquei tanto o construtivismo quanto o construcionismo na dimensão do pressuposto epistemológico, né? E citei muitos autores falando tanto de construtivismo quanto de construcionismo, né? O Heinz von Foster, o von Glasersfeld, o Václav Wieck, o Maturana e Varela, e também os que falavam da teoria da construção social, de Gegen, Berger-Luckmann, Geertz, Peirce. Em 2000, começaram a surgir as perguntas pelas diferenças entre construtivismo e construcionismo social. Os construcionistas, tais como Marilene Grandesso, Marcelo Pachmann, o Kenneth Gegen, a Arline Anderson, apontam diferenças entre construtivismo e construcionismo. Eles dizem, cada um diz uma coisa, eu não vou especificar aqui quem disse o quê. Eles são os construcionistas que apontam essas diferenças. Que o locus da construção social para os construtivistas está na mente e para os construcionistas nas relações. Eles dizem que o construtivismo está numa tradição individualista, enquanto que o foco do construcionismo está nas relações sociais. E o Marcelo Pachmann fala que é uma diferença de acento, que os construtivistas colocam o acento no biológico, enquanto os construcionistas colocam o acento no social. Entre 1995 e 99, eu fiz apresentações, publiquei artigos, e naquela época eu já estava me preocupando com a fragmentação, com essa separação entre construtivismo e construcionismo. Em 1995, eu participei de uma mesa com o Václav Wieck, e ele também expressou essa preocupação. Eu vejo que tanto o construtivismo quanto o construcionismo reconhecem a impossibilidade da objetividade, né? Mas eu proponho que a gente repense essa diferença entre construtivismo e construcionismo. Então, eu vou refutar as diferenças apontadas pelos construcionistas. Eu respondo quando eles falam que o locus da construção social dos construtivistas está no mundo interno. Eu não concordo, porque a gente vai ver que os construtivistas também estão falando
que a construção da realidade se dá nas conversações, nas relações, né? Eu vejo que no indivíduo está a impossibilidade da objetividade, né? Quando a gente olha essas imagens aí, as pós-imagens, nós vemos que é impossível a objetividade, que nós não estamos falando objetivamente, né? E essa impossibilidade foi evidenciada experimentalmente pelos construtivistas, von Foster, Maturana especialmente, né? Mas isso, quando eles demonstram que a objetividade é impossível, isso não responde à pergunta epistemológica, que é como conhecemos. Para Maturana, von Foster, Václav Vík, a construção se dá na linguagem, em conversações. Tudo é dito por um observador a outro observador. E também foram dois cientistas muito importantes, o Bates e o Maturana, que afirmaram que a mente está nas relações. A certa altura, eu comecei a perceber que os construcionistas se recusam a serem identificados como sistêmicos. E também observei que esse adjetivo se tornou cada vez mais raro nas publicações dos construcionistas, né? Especialmente na revista Nova Perspectiva Sistêmica. Em determinado momento, eu encontrei os construcionistas explicitando claramente o seu afastamento do domínio sistêmico em direção à hermenêutica, que é filosofia, né? O Anderson, o Gulich e o Gergen decidiram se separar, isso aí está entre aspas, decidiram se separar do movimento construtivista para se interessar pelo construcionismo social, pela hermenêutica e pelas práticas relativas às narrativas, às teorias relativas às narrativas, né? Isso teria ocorrido num evento na Noruega, quando eles perceberam que a cibernética, também está entre aspas aí, é uma espécie de engenharia baseada no controle, e por isso eles renunciaram às analogias cibernéticas. Mas o que a gente vê é que então eles ainda estavam pensando na cibernética de primeira ordem, né? Que é a que pode ser identificada como uma engenharia, como uma teoria do controle organizacional. E aí eu também pesquisei como que os construcionistas concebem o construcionismo. Eles identificam o construcionismo como base epistemológica para práticas pós-modernas, posicionam o construcionismo na terapia ou na psicologia, apoiam-se na filosofia e identificam fundamentos filosóficos para suas práticas. Então, aí, entre aspas, a Arline Anderson, duas falas dela, entre os autores de base nesse movimento filosófico, que é o movimento que ela chama o construcionismo de um movimento filosófico, e cita aí todos esses filósofos. E depois, numa outra publicação, ela falou que parece mais útil pensar o diálogo como uma filosofia, uma forma de conversação consigo e com o outro. Tanto os cientistas quanto os filósofos querem explicar a experiência humana, né? O filósofo vive na paixão por refletir, começa com um conjunto de premissas e explica aplicando essas premissas. E o cientista vive na paixão por explicar, mas começa com o fenômeno a ser explicado e deixa que o fenômeno responda às suas perguntas, inclusive ele está aberto para mudança de conceitos. Então, para os cientistas tradicionais, o critério é a verdade demonstrada, enquanto para os cientistas novo-paradigmáticos é a verdade co-construída. Então, hoje o que a gente vê são os construcionistas optando pelo domínio da filosofia e os construtivistas, desde sempre, no domínio da ciência. Uma frase também do Gergen, que está entre aspas, existe profunda diferença nos contextos intelectuais
em que ambos, construtivismo e construcionismo, vêm se nutrindo, suas consequências epistemológicas e práticas. Nós podemos entender aqui que esses contextos intelectuais a que o Göckel se refere podem ser entendidos como domínios linguísticos, né? Então, as práticas colaborativas, dialógicas, pós-modernas ou construcionistas pertencem ao domínio linguístico da filosofia. E as práticas colaborativas sistêmicas, novo-paradigmáticas, pertencem ao domínio linguístico da ciência. Opa! Então, são inadequadas as expressões práticas sistêmicas construcionistas sociais, práticas sistêmicas colaborativas dialógicas, práticas sistêmicas pós-modernas. Pensamento, teoria e práticas sistêmicas pertencem ao domínio linguístico da ciência, enquanto que práticas construcionistas dialógicas pós-modernas pertencem ao domínio linguístico da filosofia. E cada um, então, vai escolher em que domínio quer se mover, né? Ou no domínio científico do construtivismo, das práticas colaborativas sistêmicas novo-paradigmáticas, ou no domínio filosófico do construcionismo social, das práticas colaborativas dialógicas pós-modernas. O importante é que é indispensável a coerência com o domínio escolhido, sem levar as questões ou os conceitos de um domínio para outro. Mas nós podemos nos mover de um domínio para outro. Ninguém é proibido de escolher esse domínio e tem que ficar só nesse domínio, né? Eu posso me mover para outro domínio, desde que eu tenha clareza do embasamento daquilo que eu estou fazendo quando eu mudo de domínio, né? Então, eu acredito que não há base alguma para a gente definir que um domínio tem superioridade sobre o outro. Não existe nenhuma base para a gente pensar numa superioridade, né? Então, qual a consequência que isso tudo vai ter para nós? Nós vamos respeitar aqueles que optaram por um outro domínio que não aquele que nós escolhemos, legitimando genuinamente nos nossos espaços de convivência, né? Então, eu acho que aí o pensamento sistêmico novo paradigmático é um convite para nós transformarmos o nosso viver. Eu peço desculpa por ter ultrapassado um pouquinho aqui o tempo e agradeço a atenção de vocês. Maria José, você, como sempre, surpreende. Eu acho que a gente não pode falar de outra forma, né? Olha, foi muito interessante. Eu estou aqui já pensando um monte de coisas. Fico imaginando que isso também está acontecendo na cabeça de muitas pessoas, né? Que essa organização que você traz, essa a gente consegue transitar melhor, porque fica claro em que domínio a gente está falando. E gostei muito desse final, de poder transitar desde que você marque a referência de onde você está olhando. Achei fantástico esse final da sua apresentação, a parte toda final da sua apresentação. Estou encantada. Obrigada. Queria ouvir o resto do grupo. Já passamos do horário, mas acho que as pessoas. Já coloquei no grupo os links dos vídeos que ela Se deixou. alguém quiser fazer algum comentário, em um pouquinho de tempo ainda posso dispor. Se bem que hoje a minha família está chegando aqui para cantar o parabéns pelo meu aniversário, Foi que essa foi semana. quarta-feira. Já estão abrindo a porta aqui, olhando pela Greta. Já estamos entrando aqui, já estamos entrando para o computador aí para te dar os parabéns. Mas aí, se vocês quiserem fazer algum comentário, é claro que eu vou acolher com muito prazer, tá? Sim, parabéns. Acho que é Maria, só. Maria, Maria José, parabéns, parabéns pelo aniversário, parabéns pela palestra, nossa, que foi
né? Duplo parabéns, muito bom. Obrigada. Obrigada, obrigada, que você trouxe pontos bem interessantes, né? Muito bacana. Obrigada. Muito, Vai tirar muito foto? interessante. Vamos tirar uma foto? Eu gostaria de agradecer também a Vamos. presença do professor que dá essa epistemologia, que é o Alain Broen, que está aqui, né? E agradecer também a presença da presidente da Abratef, a Cris Petruski, que está aqui também. Agora que eu estou reconhecendo as pessoas, e agradecer muito isso. Vamos tirar uma foto. Deixa só, eu botei muita gente com câmera fechada. Quem puder abrir a câmera para tirar foto, eu vou tirar duas fotos, tá? Porque a gente está com bastante gente. Tá bom? Maria José, fala para poder você iluminar a sua carinha aí. Faz um barulhinho aí. Como? Eu não ouvi. Peraí, deixa eu só salvar aqui para tirar outra. Peraí, Maria José, porque quando você faz um barulho, você ilumina aqui na câmera, então é melhor para Ah, a foto, tá? Só tá. falar. Deixa eu botar você com a turma do lado. Peraí. Tem turma lá e turma cá. Parabéns. Foi uma delícia ter você aqui, agradecendo muito. Seu livro, já estou todo mundo acho que deve estar super interessado, né, e no artigo também da nova perspectiva sistêmica, né? Eu acho que vai ser muito bom ter isso, né? Para atualizar o nosso mapa mental aqui desse entendimento. Muito bom, gente. Muito bom. Parabéns, parabéns por mais essa primavera. Parabéns a você, né? Então, obrigada. Muito Obrigada, obrigada Maria pela José. presença de todos aqui. Uma alegria ter vocês aqui. Até dia 15 de maio teremos outro diálogo com terapeutas aqui, agora com Emerson Razeira, falando de política na terapia, tá? Como introduzir reflexões políticas na terapia. Então, obrigada.